Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Pra glória de Deus. Curte a live. Compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de Bíblia, que gosta de palavra de Deus, que gosta, né? De oração. Amém? Boa tarde, Alcimar. Obrigada por curtir a live. Curte a live, gente. Compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de Bíblia, que gosta de palavra de Deus, que gosta de oração. Hoje vamos meditar, né, lá no livro de Isaías, tá bom? Capítulo 6 em diante. E capítulo 6, versículo 1 em diante. Mas antes disso, né, vamos orar enquanto o pessoal chega. Tem mais de uma semana que eu não faço live, né? Porque eu tava pra roça essa semana que passou, né? E eu até parei o estudo lá que estávamos fazendo, mas vou voltar, tá bom? Essa semana que vai entrar de novo. Que nós estávamos falando sobre a volta de Jesus, né? E a gente já estava bem lá na frente, né? Nós estávamos falando já do que está por vir, né? Sobre os processos que vão acontecer aqui na Terra e que a gente tem que ficar atento, né? Mas a partir de amanhã, né? Segunda-feira, hoje, falaremos de uma palavra a qual Deus colocou no meu coração lá no livro de Isaías, capítulo 6 em diante. Tá bom, gente? Enquanto isso, vamos orar para o pessoal chegar, né? Mas curte a live, compartilha. Obrigada, viu, Alcimar, por estar curtindo a live. Deus te abençoe, irmão. Te multiplique mais, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar? Vamos orar então, né? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. O Senhor é um Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja e não dorme. O Senhor é um Deus, Pai, que sabe de tudo e conhece todas as coisas. Nesta tarde, Deus, eu me coloco diante de Ti em oração por almas, Senhor. Aonde tiver uma alma agora, um homem ou uma mulher afastados dos caminhos do Senhor, que o Senhor possa ter compaixão, que o Senhor possa ter misericórdia e ajudar esta vida a voltar para a Tua presença. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, nós sabemos que os dias são maus e que o inimigo da nossa alma, Deus, tem trabalhado tanto para que as pessoas neguem a fé em Cristo Jesus, que abandone a fé no Senhor, que não faça mais a Tua obra, que não almeje almas, que não importe com ninguém. Como diz a Tua palavra, que chegaria um tempo onde o amor de muitos se esfriaria. E já estamos vivendo isso na face da terra. O amor de muitas pessoas tem se esfriado. O amor de muitas almas tem acabado, Senhor. Homens que professam a fé, mas que não têm amor. Mulher também que professa a fé, mas não tem amor pelo próximo. E a Tua palavra diz, Pai, que um dos maiores mandamentos, o primeiro deles é amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a nossa força. E o segundo mandamento, Deus, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, que o Senhor possa nos ajudar a amar o nosso próximo.
como nós nos ama, Senhor. Muitas pessoas, Deus, até têm amor por si próprio, mas não ama o irmão, não ama a irmã. Que o vizinho da esquerda, da direita, se lasque, se dane. É assim que está a terra, é assim que está o coração do homem, é assim que está o coração da mulher. E nesta tarde, Deus, eu quero fazer uma oração, Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos ajudar a voltar a amar o nosso irmão, a nossa irmã, em nome de Jesus Cristo. Ó, meu Pai querido, o Senhor conhece cada alma, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe da luta deste varão, o Senhor sabe da luta desta varoa. E a minha oração, Deus, que o Senhor venha ter compaixão da vida dela, que o Senhor venha ter compaixão da vida dele. Em nome de Jesus Cristo, ajuda, Senhor, estas vidas, ajuda essas almas, ajuda essas pessoas que passam por tanta coisa, Deus, que passa por tanta tribulação, por tanta coisa na vida. O Senhor é um Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja e não dorme. E a minha oração, Deus, que o Senhor venha olhar os seus agora e ter compaixão do teu povo, compaixão, Pai, dessa alma que está afastada, desta alma que não consegue mais voltar para a tua presença. Deus, eu quero te pedir, Pai, ajuda esta pessoa a voltar para a tua presença. Ajuda este irmão, ajuda essa irmã a voltar para a tua presença. Enquanto ainda o Senhor Jesus não voltou, enquanto ainda o Senhor Jesus não veio buscar a tua igreja, não veio buscar, Pai, o teu povo na terra. E a minha oração, Deus, que o Senhor venha ter misericórdia dele, que o Senhor venha ter misericórdia dela. Em nome de Jesus, restaura a fé dessa pessoa novamente. Traga fé no coração dela, traga fé no coração dele. Em nome de Jesus. E torna essa pessoa um homem corajoso, uma mulher corajosa, porque é a estes que o Senhor chama. Quando o Senhor chamou Josué, o Senhor falou com ele: seja forte e corajoso, porque agora irei te usar para liderar um povo, para liderar uma nação. Oh, meu Pai querido, o Senhor sempre chama pessoas que têm coragem de fazer a tua obra, coragem de falar a verdade, coragem de pregar o evangelho, coragem de pregar a salvação, coragem de falar o que está escrito no livro da Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus Cristo, restaura, Senhor, a fé deste homem, restaura a fé dessa mulher. Esta é minha oração a ti, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Eu quero abrir com vocês, tá bom? No livro de Isaías, capítulo 6, para quem não me conhece, né, para quem não me acompanha aqui, eu prego muito sobre a volta de Jesus, né, no meu canal aqui, principalmente lives, faço estudo com as pessoas aqui, de graça, tá bom? Para a glória de Deus, amo ensinar a palavra, amo passar conhecimento, né, porque conhecimento liberta, isso é o próprio Deus que disse, né, lá no livro de Oséias, capítulo 4, ou capítulo 6, né? Ou é 6 ou 4, ou 4 ou 6, né? Que ele fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E não é um conhecimento qualquer, não é o conhecimento da matemática, do português, da ciência, sei lá qual que você tem exercido. Mas o conhecimento que as pessoas perecem é por falta do conhecimento da parte de Deus. É o conhecimento da parte da palavra do Senhor. Este é o conhecimento que muitos rejeitam. Este é o conhecimento que muitos não querem. Este é o conhecimento que pessoas não querem saber e estão perecendo, estão morrendo. Perecer é morrer. Perecendo é morrendo. O meu povo perece, morre por falta de conhecimento. Amém, gente? Isaías, capítulo 6, e vamos ler, tá bom? Alguns versículos para a glória de Deus, e vamos estar pregando essa passagem.
Tem muito tempo, né, que eu não vou no Velho Testamento. Eu amo pregar mais ao Novo, né? Eu amo a Bíblia toda, gente, mas o que eu mais prego aqui é o Novo Testamento, né? Que é Mateus, Marcos, João, né? As passagens, as parábolas de Jesus. Eu amo o que Jesus pregava. Mas hoje, né, o Senhor me tocou aqui para estar indo no Velho Testamento. E vai ser uma bênção também para o teu coração, tá bom? Então vamos ler, ó. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Esse é o título que está aqui no capítulo 6. Eu vou repetir de novo, ó. Isaías, né, o homem chamado Isaías é escolhido e consagrado a profeta. Eu já quero iniciar essa live falando: para ser profeta, para ser profetisa, né? Um homem de Deus que revela, um homem, uma mulher de Deus que revela, que fala o que Deus manda, que como diz, que Deus manda te dizer. Para ser profeta tem que ser escolhido por Deus, tem que ser consagrado por Deus e não pelo homem. Porque hoje em dia levanta profeta, levanta profetisa, mas é que o homem consagrou, o homem escolheu e não Deus. E hoje eu quero falar de um homem, né, que a Bíblia diz que o próprio Deus escolheu, que o próprio Deus consagrou. E vamos ler aqui, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Esses serafins aqui são anjos, né, chamados serafins. Com 2 asas eles cobriam o seu rosto. Com 2 asas eles cobriam o rosto de Deus. E com 2 cobriam os seus pés. E com 2 eles voavam. E clamava uns para os outros, dizendo, um para o outro. Clamava um para o outro, nem é olhando para Deus, porque escondia o rosto de Deus. Olhando um para o outro, clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Eu vou repetir isso aqui de novo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos virão o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins, um dos anjos chamados serafins, voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, depois de purificado, depois do anjo ter tocado na boca dele, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha ele ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela
os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada. Como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Amém? Até aqui, né? O capítulo 6 todo de Isaías nós acabamos de ler, e eu quero pregar ele hoje, quero falar dele hoje, tá bom? Já entrou uma pessoa para falar coisas que não deve, né? Então já estou bloqueando, silenciando, porque eu não aceito isso aqui na minha live, né? Cada um tem sua opinião, mas vamos respeitar o colega, né? Então vamos lá, gente. Isaías, capítulo 6, versículo em diante. Acabamos de ler que Deus o escolheu para profeta. O Jaziel dando a boa tarde, né? Boa tarde. E escolheu ele e consagrou a ele. Mas olha uma coisa aqui que nós acabamos de ler. Eu quero falar de vários assuntos aqui com vocês. E peço bastante atenção para que vocês aprendam aquilo que Deus colocou no meu coração por meio dessa palavra. Para ser profeta de Deus, para ser profetisa de Deus, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Alguns anos atrás, né, antes de eu entender mais da Bíblia, eu achava que qualquer pessoa poderia ser profeta, que qualquer pessoa poderia ser profetisa. Tanto que quando eu via alguém profetizando, seja um homem ou mulher, eu ficava ali achando aquela coisa mais maravilhosa. E ao decorrer do tempo, eu vi muitas pessoas que profetizavam, muitos homens e mulheres que profetizavam, que revelavam, até mesmo o tal do CPF. Quando você vai ver, a pessoa tem vida dupla. A pessoa tem uma vida escondida fora do altar. E a Bíblia aqui está falando da santidade de Deus. Se o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é o nosso Pai, e Ele requer santidade, e Ele é santo, santo, santo. Acabamos de ler aqui. A Bíblia é tão clara que os serafins, né, os anjos chamados serafins, que cada anjo tem uma hierarquia, né? Existe anjo, arcanjo, serafins, querubins e tantos outros nomes aí, né? É hierarquia. Até os anjos têm hierarquia, né? Uns é mais altos, outros mais baixos, mas tudo na ordem, na decência para servir Deus e o teu povo. Como diz a Bíblia que os anjos guardam o povo de Deus, né? E aqui está falando que os serafins, eles olham uns para os outros, clamando, que significa dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E o livro de Romanos ou Hebreus, se eu não me engano, fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. E tem gente que quando escuta falando santidade acha que é algo absurdo. É algo assim, tipo assim, eu não posso mais sair de casa, eu não posso mais fazer nada, eu não posso mais ir em lugar nenhum. Não é sobre isso. Santidade é de dentro para fora, não de fora para dentro, porque muitas pessoas de fora, se olhando para fora, a aparência parece santo, mas dentro é sujo. Por dentro está igualzinho sepulcro caiado, como diz o próprio Jesus. Então, gente, santidade não é sobre vestido longo, não é sobre blusa que está tampando os seios, não é sobre isso, gente. Por mais que um convertido, uma convertida saiba se vestir, mas tem muita gente infiltrado, principalmente nas igrejas, que veste muito bem, que
Aparentemente você olha, nossa, é crente, é santa de Deus, mas dentro do seu coração não presta, não vale nada. Odeia os irmãos, detesta as pessoas, não ama o próximo, fofoca da vida dos outros, fala mal da vida dos outros. Se for para brigar, ele briga, ele bate, ele rebenta a pessoa no murro. Isso não é ser convertido, isso não é ser santidade. Santidade, você tem que ter uma boca purificada. Começa pelo falar. Isaías aqui é prova viva disso. Vamos ler de novo, que eu amo ler a Bíblia recitando os versículos. Olha aqui para você ver. O Milton tá aí concordando, né? Glória a Deus por isso, ó. No ano em que morreu o rei Osias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Esta é a visão que Isaías teve. Olha o que profeta, homem de Deus e mulher de Deus vê, gente. Não fica vendo vida dos outros, não fica vendo chave de casa, não fica vendo carro, não sei o que você vai ter, que você vai ganhar. Olha aqui a visão deste homem, desse profeta de Deus. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Que profundo isso aqui, gente. Com 2 cobriu seu rosto. Os anjos cobrem o rosto de Deus. E com 2 cobriu seus pés, cobre os pés de Deus. E com 2 voava e clamava uns para os outros. Algumas Bíblias estão dizendo, olhava uns para os outros, dizendo, clamando, é a mesma coisa de dizendo, falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Você tem noção disso? Olha o que esse profeta viu. Ele viu Deus assentado no seu sublime trono, e os serafins, os anjos chamados serafins, dizendo uns para os outros, cobrindo a face de Deus, cobrindo os pés de Deus, cobrindo a santidade de Deus. E nem ousava olhar para Deus, tanto que a santidade de Deus é forte ali, gente. Olhava uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Vocês têm noção de quão forte foi essa visão que ele teve? E tem gente aí dizendo ser profeta. Me perdoa, mas eu vou falar rasgado como Deus está mandando. Dizendo que é profetiza, homem de Deus, mulher de Deus, revelando tudo que é tipo de coisa, mas nunca teve uma experiência com Deus no seu quarto. Nunca teve experiência no seu íntimo com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Nunca viu anjos. Mentem que viu. Mentem. Fala, eu tô vendo um anjo passando aqui, eu tô vendo um anjo passando lá. Mentira pura. Lê a Bíblia. Vai lá ver as histórias de todos os homens que teve experiência com anjos. Jacó, olha lá o que aconteceu com ele quando ele teve um anjo. Quando viu um anjo, olha o que aconteceu com ele. O anjo machucou a perna dele, porque ele agarrou o anjo com muita força, não queria deixar o anjo voltar para o lugar que ele tinha que voltar, porque ele queria uma resposta. E aí o anjo me solta, machuca a perna dele, destronca a
perna dele. Mas dá a resposta, dá a vitória, faz o que ele queria, né? Pediu. Mas ele brigou com o anjo, ele teve uma luta ali, gente. Eu não sei como é que foi esse negócio, eu só sei que ele saiu com a perna mancando. Mas saiu um novo homem, lavado, remido. Agora o seu nome já não era mais Jacó, mas era Israel. O nome Jacó, vocês podem pesquisar, é tal de manipulador, é aquele que passa a perna. Mas o nome de Israel é aquele que ouve a voz de Deus. É aquele que teve a experiência com Deus. Então todo homem, para ter uma experiência espiritualmente falando, e só vai entender quem é espiritual com anjos, precisa de muita cautela. Olha lá o outro que teve experiência com anjo, que nem reconhecia o anjo, foi entender que era o anjo depois que o anjo deixou ele mudo. Aquele homem lá, que eu esqueci o nome dele, que o próprio Deus falou que eles iam ter um filho, né? E ele não acreditou, danou rindo. O anjo apareceu para a mulher, falou que ela ia ter um filho. Eu esqueci o nome agora, gente, mas eu vou lembrar em nome de Jesus. Aí depois o marido dela, né, ficou rindo. Aí o anjo apareceu para ele também. Aí sabe o que fez com ele? Tampou a boca dele, fez ele ficar mudo, ele não conseguia mais falar. Essas são as experiências que homens tinham com anjos. Para de palhaçada. O tanto de gente hoje, eu tô vendo anjo lá na porta, eu tô vendo anjo aqui, anjo tá passando lá, que não sei o que. Mentira pura. Mentira pura. O Wagner tá, até silenciou aqui, né? Mas eu consigo ler, né? Tá falando assim que Deus usa até o animal, ainda mais um pecador que mente, né? Isso é verdade. Mas para ter experiência com Deus, Wagner, precisa de santidade. Deus é santo e requer santidade. No tempo lá do Velho Testamento, ele usou até mesmo uma mula para falar com Balaão. E olha que Balaão era profeta, mesmo que era mentiroso, enganador, mas tudo que ele falava acontecia. Mas Deus não agradava dele, porque ele era desobediente. Deus mandava ele falar uma coisa, ele queria falar outra. Deus mandava ele fazer as coisas, ele não fazia. Ele era desobediente, por isso que Deus o rejeitou e chamava ele de falso profeta. Porque muitos profetas se levantam e às vezes o que eles falam acontece. O que eles profetizam às vezes é verdade, mas não significa que ele está sendo aprovado por Deus. Ser boca de Deus, qualquer pessoa pode ser, mas ser provado por Deus, passar por Deus, é outra coisa diferentíssima. Nós sabemos disso com muita certeza, mas o que eu estou falando aqui, para ser um homem de Deus, um profeta, uma profetisa da parte do Senhor, precisa de santidade. E ninguém tem experiência com anjo da forma que tem acontecido, principalmente nas igrejas do Brasil. Eu vou falar porque eu sou brasileira. Uma pouca vergonha, uma falta de senso. O próprio Paulo diz: fazei culto a Deus sim, mas com ordem, com decência. A falta de decência, a falta de ordem nas igrejas é muito grande, gente. A falta de sabedoria do povo, o povo perecendo por falta de sabedoria da parte de Deus, por falta de conhecimento da parte de Deus é muito grande. O povo acredita em tudo que as pessoas falam. Não precisa nem estar pregando Bíblia, só falar que Deus ama, que Deus quer, que Deus faz, e que vem na frente, vou orar pela tua chave da casa, tua chave da sua moto, do seu carro, bererê, barará, e vai inventando coisa, vai colocando coisa, mas não prega que precisa se arrepender de seus pecados, não prega que precisa de obediência. Deus prefere um homem obediente do que sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Em nome de Jesus Cristo, aonde nós vamos parar desta forma?
O povo brasileiro aí, né, tá falando que tem um avivamento para ser derramado no Brasil, e eu não creio, tipo assim, eu não descreio disso, tá bom? Não tô dando descrédito. Deus pode fazer o que ele quiser, ele é Deus. Mas o povo brasileiro só vai receber avivamento se houver arrependimento. Como que vamos ser avivados? Como que a igreja vai ser avivada se não se arrepende de nada do que faz errado? Se não arrepende do que comete contra o seu próprio Deus? Como que Deus derramará avivamento? Vai para as histórias do Velho Testamento, para o povo receber aquele poder, aquela glória. Deus requeria deles obediência e não sacrifício. O povo começava a abandonar a Deus, abandonar a fé, começava a adorar outros ídolos, outros deuses, e Deus requerendo deles obediência. Volte para mim, volte me adorar, volte falar a minha verdade, volte a praticar o que eu mando, o que eu falo, e não o que vocês acham. E Deus ficou em 400 anos, gente, é muita coisa, em silêncio, calado. Um povo que diz que ouve Deus, ouve Deus, ouve Deus, e Deus calado. Como que Deus fala contigo, filho? Como que Deus fala contigo, filha, e não há mudança? Ou então você não está obedecendo a voz dele, porque se Deus falar contigo, sempre vai ser para você obedecer. Nunca Deus vai passar a mão na nossa cabeça. Olha aqui para o profeta Isaías, vamos lá, vamos ler mais, ó. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, quando a presença de Deus chega, quando a presença de Deus está, a pessoa recolhe, a pessoa se diminui, a pessoa vê o que ela é, gente. Olha aqui o que ele fala. Isaías falou assim, ai de mim, eu vou morrer agora. A presença de Deus invadiu aquele lugar, e Isaías estava lá e ele está assim, ai de mim, eu vou morrer agora. Vou ser fulminado aqui, vou ser queimado, torrado, porque eu sou pecador e habito no meio de um povo pecador também. Olha aqui, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos virão o rei, o Senhor dos exércitos. Ele estava com medo, gente, de ver Deus, porque ele sabia do seu pecado. A primeira coisa que a presença de Deus faz quando ela chega é a pessoa reconhecer seu erro, é a pessoa reconhecer seu pecado, a sua falha, o que ele faz, o que ela faz. Se não tem mudança, não tem presença aí, é fingimento, é querendo manipular a Deus, é emocionalismo e não Espírito de Deus. Emoção faz você chorar, emoção faz você ficar emocionado, emocionada. Presença de Deus pode até fazer você ficar emocionado, sim. Ele trabalha na sua emoção também, você chora também, mas você reconhece o seu pecado, você se humilha. Lembra da passagem lá de 2 Crônicas, que o próprio Deus fala, se o meu povo que me chama pelo nome se humilhar. Olha a primeira coisa que Deus pede de nós, gente, e a coisa que mais os crentes não faz, se humilhar. Já chega diante de Deus com aquela bola toda cheia. Deus, tu tá vendo tudo e tal, mas não se humilha. No finalzinho ele quer só falar que Deus, que manda em Deus. Faz agora, porque senão eu vou sair da igreja e tal. Mas ele não se humilha, ele não reconhece o pecado. Ele não fala com Deus, olha Deus, eu errei de vera. De vera de verdade, viu? O povo da Rosa que fala isso. Eu errei de verdade, Deus me perdoa. Eu falei mal daquela mulher. Eu falei mal daquele homem. Eu tive pensamentos maus contra aquela pessoa. Me perdoa por isso. Espírito Santo te convence. Não é que você é o bambambam.
o homem, o super-homem ou a mulher maravilha, o Espírito Santo te convence do seu pecado. Olha o que a presença de Deus fez na vida de Isaías. Ai de mim, que pereço, estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Sabe o que ele estava querendo falar com Deus? Eu sou um homem que falo mal dos outros. Eu sou um homem que falo besteira. Eu sou um homem que fala palavrões. Eu sou um homem que falo xingamentos, que xingo as pessoas. O que mais a gente vê hoje, pai xingando filho? Aquela falta de respeito. Pior ainda, filho xingando o pai. Coisa mais feia. A filha xingando a mãe. Coisa mais horrível. A mãe xingando a filha. Mas quer resposta de Deus. Quer que Deus trabalhe na sua vida. Quer que Deus o abençoe. Quer que Deus o prospere. Da onde Deus vai prosperar a sua casa, a sua família, se não sai da sua boca aquilo que Ele mais abomina, aquilo que Ele mais desagrada? Deus detesta estas coisas. Quais coisas, Ana? Que eu acabei de falar. Falar palavrões, xingar as pessoas, falar mal dos outros. Nunca que Deus vai prosperar alguém. Nunca. Nunca. Se tem maldição na sua boca de noite, noite e dia. A própria Bíblia diz que a nossa boca, né? Que é a mesma coisa da língua. Ela tem o poder de matar e ela tem o poder de dar vida. A nossa língua tem o poder de abençoar as pessoas, mas a nossa língua também tem o poder de amaldiçoar as pessoas. Você tem noção disso, filho? Tu tem noção disso, filho? Eu tô sentindo graça de Deus a falar isso aqui. Você quer prosperidade? Você quer ver as coisas mudar na sua casa? Faça um jejum de não falar coisa que não presta. E se por um acaso sair, como diz o outro, porque você está tão habituado a falar o que não presta, a hora que sair essa palavrão, essa coisa que Deus detesta, abomina, você vai falar na hora: Deus, eu falei isso aqui, mas me perdoa em nome de Jesus. Não haverá mais culpa sobre ti. O diabo não vai mais pegar aquela palavra para te atingir, para trazer doença, para trazer maldição, para trazer desunião, para trazer briga, desentendimento no seu lar. Porque o diabo ama isso. Quando você xinga aquele nome feio, quando você fala coisas que desagradam o coração de Deus, o diabo, ele aplaude quando você fere o coração de Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, para de ferir o coração de Deus. Porque quando as coisas apertam, você chama é Deus, você não chama outra coisa. Você clama é o sangue de Jesus. Você clama é o nome de Jesus. Quando o negócio está muito feio dentro da sua casa, que você começa a ver vulto, que você começa a ouvir vozes, que o trem tá feio para o seu lado, você não clama outra coisa, você não chama outra coisa a não ser o sangue de Jesus, a não ser o nome de Jesus, a não ser o Deus Todo-Poderoso, porque você sabe que só Ele pode te livrar disso. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que Isaías está falando. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E é o que acontece conosco. Eu já contei vocês aqui. Eu não nasci numa família de cristãos, né? Então é mais comum pessoas que não professam a fé em Cristo, não conhecem Bíblia como os cristãos conhecem, falar coisa que não deve,
Xingar os filhos, xingar a mulher, como que eu já contei vocês aqui um pouco, como que o meu pai era. Xingava minha mãe xingava ele, brigava com meus irmãos, e era coisa horrível dentro do lar. Era filho, o meu pai brigava com o meu irmão de facada, de paulada, de foiçada, se não saísse fora, se não corresse, matava na hora. Já vi o dedo da minha mãe só grudado na pele, porque cortaram o dedo dela na faca, ela tentando entrar lá para tirar, separar a briga, e no meio a facada passou, né? O facão passou no dedo dela e ficou lá pendurado só na pele. Você tem noção, gente? Você tem noção que ela tá falando isso aqui também? Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Claro que a Bíblia não vai falar um monte de coisa, porque senão ia ficar muito grande. Então eles tinham que resumir. Mas para quem tem o Espírito Santo e para quem tem entendimento, isso aqui já é a explicação toda. Eu vim de um lar assim. O meu pai consertou muito, nós não vê meu pai mais falando essas coisas. A gente não vê mais briga lá em casa de pancadaria, de chuto, de facão, de foice. Não, graças a Deus. Mas antigamente, antes eu pequena, eu lembro, era muita baixaria, era muita coisa ruim. E agora eu quero falar para os crentes que tá aqui. Tem 150 pessoas aqui conosco. Eu quero falar para você. Eu quero falar para você agora. Crente, homem de Deus, mulher de Deus, que vive um inferno dentro do lar, xingando seu filho, filho destratando o pai, destratando a mãe, o pai também destratando os filhos e a esposa, e aquela baderna, aquela bagunça. Aí depois que passa, não pede perdão, não conversa, não fala nada, mas quer pregar a verdade. Você acha que você está sendo aprovado por Deus, homem? Não está. Diante da Bíblia você não está. Você está em pecado. E você precisa se arrepender desse pecado. Você acha, mulher, que você xinga sua família, quebra o pau, xinga tudo que é tipo de nome, mas quer pregar a verdade? Você acha que você está sendo aprovada por Deus? Não. Você pode até sendo usada, porque a palavra não é sua, a palavra de Deus. Ser usada é o trem mais fácil que tem. Você está enganadíssimo, achar para ser usado precisa disso, daquilo outro. É só pregar a Bíblia. É só falar o que está escrito aqui. Claro que unção, graça, poder de Deus, autoridade para repreender o inimigo é outro patamar. Precisa realmente de santidade. Mas falar a verdade? Quantos mentirosos falam a verdade, mas não vivem ela? Isso o próprio Jesus disse. Vocês falam de mim, vocês pregam a verdade todo dia, mas vocês não praticam. Bem-aventurado o homem que fala a verdade e que pratica ela também. Então para Jesus não vale só falar, pregar, ensinar, mas viver. Você tem noção do tanto de mentirosos e mentirosas que prega a verdade, que conhece Bíblia, porque até o diabo conhece. Qual é o respaldo, Ana? Que diabo conhece Bíblia? Vai no Salmos 91, que ele cita lá no Mateus, quando ele tenta Jesus no deserto, ele está citando o Salmo 91. Claro que ele acrescenta umas coisas, os mentirosos amam usar a Bíblia a favor deles. As mentirosas, então, amam usar a Bíblia a favor delas, os tal dos coach. Mas em nome de Jesus, você vai arrancar essa máscara hoje. Você vai pedir perdão a essa mulher, homem. Você vai pedir perdão aos seus filhos, pai.
Tu também, filho que tá aqui, tu vai pedir perdão ao seu pai, tu vai pedir perdão à sua mãe. Em nome de Jesus Cristo, porque no céu tu não entra. Naquele grande dia o próprio Jesus disse que vai chegar um povo lá e eu não quero ser este povo. E eu creio também que você não quer ser este povo. Que ele vai olhar e vai falar: aparta-vos de mim, vós malditos, que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. E a gente vai tentar argumentar. Pessoas vão tentar argumentar. Eu profetizei. Eu preguei. Eu curei no teu nome. Eu fiz tantas coisas no teu nome, Jesus. E Jesus vai falar para vocês. Vai falar para muita gente. Eu creio que você vai arrepender hoje desse pecado em nome de Jesus. E não vai escutar isso, porque Jesus vai falar para essas pessoas que não se arrepender, que não viver uma vida correta diante dele, que prega a verdade dele, mas que não vive. Você vai fazer agora esse arrependimento. Você vai refletir na sua vida, porque você prega, mas não vive. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, você vai pedir perdão a Deus hoje. Você vai pedir perdão agora. Faça a sua oração agora, em nome de Jesus. E peça perdão a Deus pelos seus pecados. Peça perdão a Deus quando você pregou a verdade, que homem não pode bater em mulher, sendo que você espanca a sua mulher dentro de casa. Você vai pedir perdão a Deus hoje, mulher. Você que prega lá que tem que ser submissa ao vosso marido, sendo que você que manda na sua casa. Você tem que ter a última voz, porque sem você falar, nada feito. Em nome de Jesus. Espírito de Jezabel não é sensualidade. Não é batom vermelho. Espírito de Jezabel é espírito de mandar. É espírito de autoridade. Aqui eu que mando. Fica nessa aí. Sua casa vai prosperar mesmo. Vai vir a ruína, mas não vai prosperar porque é bíblico. A Bíblia manda você submeter a marido seu. Ah, mas meu marido não presta. Para quem casou com ele? Casou, agora vai até o fim. Faça. Deus deu sabedoria à mulher. Tá lá em Provérbio, a mulher sabe, edifica a sua casa, faça alguma coisa. Mas para de querer. No grito nada vai ser feito. No grito, homem olha pra você e até naquela hora ali ele te escuta, mas depois por dentro ele tá te rejeitando. Por dentro ele tá olhando pra você como se você, nossa, que mulher esquisita. Não foi essa mulher que eu namorei, não foi essa mulher que eu conheci. Que é isso? Por isso que ele não quer voltar pra casa. Por isso que ele quer ficar no trabalho muito tempo, que ele chegar em casa é briga. Chegar em casa você vai quebrar o pau. Seja sábia, filha. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Deus deu sabedoria à mulher e o próprio Deus falou lá no livro de Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa. Quando a mulher é sábia, a casa fica em ordem. Deus te deu esta autoridade. Te deu esta autoridade. Como é que uma mulher pode levantar, gente, no púlpito do altar e pregar sobre submissão, sendo que ela não é submissa na sua casa? Quebra o pau com o homem dela, dia e noite e dia. Manda nos filhos, nos filhos até pode, né? Porque os filhos têm que obedecer os pais, né? Isso também é para a mãe. Mas você quer que o seu marido te obedece? Ele tem que obedecer a Deus. Ele tem que te respeitar. Esta é a função do homem. Ele tem que te amar a ponto de dar a vida por ti. E homem que ama a mulher, ele faz o que ela quer, sim, gente. Deixa de ser besta, mulher. Em nome de Jesus, usa a sua sabedoria. Para de achar que é no grito. Para de achar que é na manipulação. Para de achar que, se você não fazer, eu também não vou fazer. Se você não fazer isso pra mim, você vai ficar no sofá. Fica no sofá aí, depois você deita lá com o diabo na sua cama. Porque o diabo ama isso, que casal deita separado.
Ele ama essas coisas. Vocês não têm noção como ele ama. A não ser com um propósito, um jejum que é outra coisa. Mas diante de outra coisa, de picuinha, de brigas, de desentendimento, nunca. Tem uma pessoa falando aqui, na onde você viu na Bíblia que o homem tem que ser submisso à mulher? Da onde que eu tô pregando isso aqui? Eu tô falando que a mulher tem que ser submissa ao homem. Olha a pessoa, como é que a pessoa vem. A pessoa nem escuta a live, já vem conversar fiado. Em nome de Jesus, fica na paz, irmão. Fica na paz. E tá lá no livro de Efésios que o homem tem que cuidar da mulher como a parte mais frágil, significando que ele tem que respeitá-la, amá-la, cuidar dela. E ter amor tanto por ela, de dar a vida por ela. A maior função que Deus deixou na Bíblia não foi para a mulher ser submissa a marido. Só não é submissa aquela mulher que tem o espírito de Jezabel, que quer mandar. Mas a maior função ele deu para o homem, porque se alguém chega para mim, e tá na Bíblia, para me amar uma pessoa a ponto de eu dar a vida por ele, e isso é a função do homem. Você tem que amar tanto a sua esposa, a sua mulher, que você tem que dar a vida sua por ela. Isso é muita responsabilidade, gente. Para de graça. E quantos homens não amam a sua esposa a ponto disso? Gosta pouquinho, já tá errando aí. Em nome de Jesus. Mas vamos voltar agora para o que a gente estava pregando, porque esse tema aqui dá muito pepino, porque o povo não quer escutar a verdade. Mas eu não importo. Eu amo pregar a palavra de Deus. Então nem aí com os questionamentos, porque sei que vem mesmo. As críticas estão por todo lado, principalmente na internet, né? Ó, aí o Isaías continua falando aqui, ó. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com um tenaz. Só o poder de Deus que faz isso, viu? Que transforma o fofoqueiro num homem que vigia. Que transforma a fofoqueira numa mulher que vigia. Só Deus faz isso. Que transforma um homem que xingava, que gritava, que falava palavrões, num homem santo. Num homem que agora ora, abençoa os irmãos, vigia o que fala, tem temperamento no falar. Só Deus faz isso. Transforma uma mulher que xingava, gritava, cheia de coisa ruim que não presta, e transforma a boca dela de sabedoria, que ela começa agora a falar coisas sábias, coisas que edificam, que vigia no falar, porque mulher tem uma dificuldade muito grande de ouvir, mas ama falar. Isso vem de nós. Deus fez a gente assim, mas a gente tem que vigiar, porque o próprio Deus fala lá, os frutos do Espírito é domínio próprio. E domínio próprio não é ficar parado somente num lugar, não. Domínio próprio é saber dominar a sua língua. Domínio próprio é saber dominar o seu corpo. Domínio próprio é saber dominar tudo que está em ti, a sua mente. Se você começar a pensar uma coisa que não presta, você começar a falar assim, está repreendido em nome de Jesus, não vou pensar isso não. Isso é domínio próprio. Por mais que você pense uma coisa, você não vai fazer porque você tem domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. Continuando. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada,
e purificado o teu pecado. Só Deus faz isso com o homem. Só Deus faz o homem reconhecer que é pecador. Ai de mim, olha o que Jeremias falou, olha o que Isaías falou. Ai de mim. Só Deus faz a mulher reconhecer que é pecadora, que é dependente de Deus, que depende da misericórdia de Deus. E o irmão falou também, né? Quem guarda mágoa no coração não habita no céu, não, viu, varão? Quem não sabe disso, irmão? E verdadeiramente isso é a verdade. Prego isso aqui muito. Você é novo aqui, tem certeza. Aí vamos lá, continuando. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Olha que coisa linda de Deus. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Que bom, irmão, porque conhecer a Bíblia muitos conhecem, mas praticá-la, vivê-la, é muito pouco. Espero que você esteja praticando e não somente conhecendo. Porque conhecer e não praticar é a mesma coisa de perecer também. Tá morrendo, tá perecendo do mesmo jeito. Continuando. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: olha o que Deus faz na vida de um homem. Lá no capítulo 5, ele tá com medo. Ai de mim. Agora no versículo. No versículo 5 ele tá com medo. No versículo 8, ele já tá falando. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Toda pessoa também que tem um encontro com Deus, que tem uma vida restaurada, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, purificado do pecado, arrancado dele e dela a iniquidade, que Deus lança no mar do esquecimento, não lembra do mais do passado da pessoa, depois de professar a fé em Jesus Cristo. Ela começa a ver que ela tem autoridade. Ela começa a ver que o poder de Deus que habita no meio dela, que habita nela, por meio da fraqueza dele e dela, ele quer passar pelas pessoas, ele quer ajudar outras pessoas, e isso é que Isaías fez. Deus está falando aqui, Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, já Isaías falando: eis-me aqui, envia-me a mim. Então toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com Deus, ele quer fazer a obra, independente. Eu não estou falando só de ser profeta. Eu não estou falando só de pregar em live. Porque quem me conhece também sabe que eu não prego só em live. Mas eu estou falando de fazer as coisas para Deus. Estou falando de servir a Deus. Estou falando de orar por pessoas, interceder por pessoas, de buscar a Deus de uma forma mais sincera, de mais íntima com Deus, para que almas venham conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo por meio da sua vida. E isso é que Isaías fez, Continuando, tô quase terminando. Então disse ele: vai. Deus ama gente corajosa. Ele falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí depois, aí logo em diante já fala: então disse ele, quem disse aqui? Deus, gente. Vai e dize a este povo: ouves de fato, vocês ouvem e não entendeis. E vedes, vocês veem em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos,
Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e converter-se e ser sarado. Só é sarado quem é convertido. O irmão falou aí, né? Eu vou chamar você de irmão, porque todo mundo aqui eu chamo de irmão. O moço aí falou isso aí. Que não tá o nome dele lá, né? Que quem guarda mágoa não vai pro céu. Verdadeiramente isso é uma verdade, isso está na Bíblia. Quem guarda mágoa, ressentimentos, não perdoa, não libera perdão, também não vai ser perdoado. O próprio Jesus disse isso. Aquele que não perdoa, não perdoarei também. Só vai ser perdoado quem perdoa. Olha aqui para vocês verem, ó. E a entender com o seu coração e a converter-se e ser sarado. Só é sarado quem converte. Só deixa de ser magoada quem converte. E converter-se é uma coisa que não é assim, ó, estalar de dedo. A todo tempo. A Bíblia diz que todo dia a gente tem que matar leão, a gente tem que morrer para nossas vontades, nascer para as vontades de Deus. Então todo dia é uma luta constante. Ninguém, como diz o outro, não fica magoado instantaneamente, não magoou mais. Você tem que trabalhar isso em você. Você tem que pedir Deus misericórdia da sua alma todo dia. Todo dia, porque vai ter muita gente para te magoar. Vai ter muita gente para te ofender. Vai ter muita gente para te criticar. Vai ter muita gente para te xingar, para falar mal da sua vida, para querer sua ruína. Mas aí você tem que praticar o perdão. Liberar perdão, pedir Deus misericórdia da sua alma. Livra por você mesmo, não é por causa somente do outro. Porque perdoar alguém, gente, não vai fazer bem para outra pessoa. Perdoar alguém vai fazer bem para você mesmo. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de um todo. E quem tem Espírito Santo tem isso aqui. Vai acontecer essas coisas, gente, de gente pecando, de lábios impuros, de impuros lábios, até não haver mais habitante na terra. Então para de achar que tem que ser mágica, que Deus tem que fazer mágica, todo mundo tem que converter de uma vez, todo mundo tem que aceitar Jesus de uma vez, que todo mundo tem que ser abençoado de uma vez, todo mundo tem que ir para a igreja de uma vez. Não vai ser desse jeito. Olha aqui, gente, eu nunca tinha reparado nisso aqui, eu tô reparando isso aqui também com vocês. Então disse eu, quem tá falando isso aqui? Deus. Não, aqui é Isaías, ó. Então disse eu, Isaías falando: até quando, Senhor? E respondeu, quem respondeu? O Senhor. Até que se assole a cidade e fiquem sem habitantes. Então até a vinda de Jesus, até a volta de Jesus, vai acontecer tais coisas. E nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de um todo. Vai acabar, né? E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de desfolharem, ainda fiquem firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Eu vou repetir isso aqui de novo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de desfolharem, ainda fiquem firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. E para quem conhece o livro de Apocalipse, que eu mais tenho pregado aqui e estou fazendo um ensinamento com vocês dele, aquele que for até o fim
herdará a coroa da vida, mas é aquele que permanecer até o fim. Não é converter hoje, aceitar Jesus hoje, Deus agora e pronto, não. Só hoje, não. Até o fim. Até a sua partida, até você morrer, ou até a volta de Jesus. Até o fim, você tem que ir seguindo a Deus, pedindo a Deus perdão dos seus pecados, pedindo a Deus misericórdia da sua alma, pedindo a Deus graça, poder e virtude para ser usado e usada por Ele, pedindo a Deus autoridade para repreender o mal da sua vida, o mal que te assola, o mal que te rodeia, pedindo a Deus ajuda para perdoar, pedindo a Deus misericórdia e graça para ter um coração que ama o próximo, pedindo a Deus ajuda e misericórdia para ser firme, para seguir a Cristo, para seguir os passos de Jesus até o fim, pedindo a Deus não deixar você desistir, pedindo a Deus misericórdia da sua alma para você não parar. Quantas pessoas já parou? Quantas pessoas não querem mais saber de Deus? Acabou de entrar um moço aqui que eu silenciei ele. Deus não presta, falando aí nos comentários. Quantas pessoas já não querem mais Deus na sua vida? Detesta falar de Deus. Quando Deus é falado, quando alguém fala de Deus, ele fecha o coração, ela fecha o coração. E quantas pessoas também que vai até na igreja, mas que não tem fé mais, gente. Vai por ir. Virou uma rotina. Mas dentro dele, dentro dela, ele sabe que não está mais como antes. Não consegue conversar com Deus, não consegue orar. Não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ter intimidade com Deus. Amém, irmão Pedro? Deus te abençoe também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volta a fazer o que você fazia, homem. Volta a fazer o que você fazia para Deus, mulher. Deus te chama. Deus te chama, homem. Volta a orar nas madrugadas. Volta a praticar jejum. Deus mudou, Ana. Não. Quem mudou foi você. É você que não ora mais. É você que não pratica mais jejum. É você que não mais abre a sua Bíblia para ler. É você que deixa ela fechada na estante, pegando poeira, ou até mesmo aberta, em alguns salmos, que os mais que é conhecido é 91 ou 23. Deixa lá a página amarelada, mas não consegue mais fazer o que fazia para Deus. Não consegue dobrar os joelhos. Amém, irmão Zé Carneiro. Não consegue mais meditar nas escrituras. Já está até mesmo querendo sair dessa live porque não consegue mais ouvir. Mas o Espírito Santo está te segurando aqui para você ouvir isso aqui. Porque Deus está falando contigo. É com você mesmo. Ah, mas Deus mudou, Ana. Não, filho. Ah, Ana, Deus não me ouve mais. Não, filha. É você que mudou. Deus continua o mesmo. A Bíblia fala assim, ó. Aquele que achegar a Deus, ele achegará também. Achegai, pois, vós a Deus, e ele achegará a vós. Quando você chega perto de Deus, Deus chega perto de você. Mas o primeiro passo não é o de Deus, o primeiro passo é teu. E ele está te chamando. Volta, filho.
Volta, filha, a orar. Fala comigo do seu jeito. Ah, tem hora que eu não consigo orar, Ana. Eu só choro. Chora na presença de Deus. Vai chorando, sei lá, um dia, 2, 3, 4, uma semana. O Espírito Santo vai te renovar de novo. Vai chegar um dia que você vai conseguir falar. Ah, mas eu não consigo falar muito. Eu falo 5 minutos, já tá me dando calafrios, suadeira. Vai falando 5. Vai de 5 minutos mesmo. Vai de 2 minutos mesmo. Depois você tá orando 10, 15, 20, 1 hora. Quando você vai ver, você tá passando a tarde inteira com Deus. A manhã inteira com Deus. A madrugada inteira com Deus. E você sendo renovado, sarado, limpo por Ele. Porque Ele te ama. Amém, meus irmãos? Amém? Pedro, eu não sei falar esse outro nome, então vou chamar você de Pedro. Amém? Vamos orar pra gente finalizar essa live. Desde já eu quero agradecer a todos, tá bom? Que curtiu, que compartilhou, que seguiu. Deus te abençoe grandemente. Se essa palavra tocou no seu coração, não perca a oportunidade de colocar essa palavra em prática, porque Deus te ama tanto. Porque se Deus não te amasse, Ele não tinha colocado você aqui para ouvir isso. E se você ouviu isso da parte de Deus, faça um esforço, homem. Faça um esforço, mulher, para voltar para a presença de Deus, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda Jesus Cristo não voltou, enquanto ainda você não morreu. Porque a Bíblia diz: se há fôlego de vida, se tem fôlego de vida, ainda há esperança. Há esperança. Se há fôlego de vida, há esperança. MS, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, irmão. Vamos orar? Senhor, eu quero fazer uma oração agora por este homem, por esta mulher que ouviu essa palavra. E que o Senhor tocou no coração dele, tocou no coração dela. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, ajuda ele a orar. Ajuda ela a orar. Ajuda eles a voltar para a Tua presença. Talvez pessoas aqui, Pai, nunca negaram a sua fé. Nunca negou a sua fé. Mas está fraco espiritualmente, está fraca espiritualmente. Em nome de Jesus Cristo, restaura este homem. Restaura essa mulher. E eu quero já orar pela Esté, Deus. Ajuda ela, Pai, na sua casa, com o seu marido. Em nome de Jesus, Pai, tira esse sentimento dela de desistir de tudo. Arranca do coração dela esse sentimento de querer desistir. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida dela, dá a ela esperança. Traga fé no seu coração que ainda há fôlego de vida, tem esperança da parte do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que ela venha receber alívio da parte do Senhor. Cuida da alma dela, cuida da vida dela, cuida da casa dela, cuida da família dela. Abençoa o lar dela, dá ela sabedoria, ajuda ela a ser aquela mulher sábia que edifica a sua casa de provérbios. Em nome de Jesus Cristo, restaura, Deus, a vida da tua filha. Esta é minha oração a ti, crendo que o Senhor faz infinitamente mais. E cada pessoa aqui, Deus, que ouviu essa palavra e viu que foi com ele, viu que foi com ela, restaura a fé dele, restaura a fé dela, traga paz, traga ânimo para esta pessoa. Restaura suas vidas, restaura suas almas, tenha misericórdia em nome de Jesus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado. Tenha misericórdia da Rosa, Senhor. Eu não sei a situação da tua filha, mas o Senhor sabe. Ajuda ela a resolver isso, Deus. Ajuda ela a resolver isso, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia dela. Eu faço um clamor, Pai, para que o Senhor venha ter misericórdia da Rosa. Em nome de Jesus Cristo.
Em nome de Jesus Cristo, eu não sei de nada, não sei a situação, mas o Senhor sabe, o Senhor pode cuidar da vida dela, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre, se ela quiser e se ela buscar a tua presença. Amém e amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos. Alguém colocou aí, né, nos comentários: Ana, você faz live diariamente? Sim, eu faço live 3 horas da tarde, de segunda a sexta. Semana passada eu não fiz nem um dia por causa que eu tava na roça, né? E lá por não ter internet assim muito boa, né? E também por não estar num ambiente que a gente precisa estar num ambiente, gente, que a gente preste atenção para falar e tal, né? Nos comentários também. Eu não pude fazer live, né? Mas amanhã, se Deus nos conceder essa graça, estarei fazendo live de novo com vocês aqui, 3 horas da tarde, que é minha live, 3 horas da tarde. E nos finais de semana eu entro quando dá, gente. Igual hoje mesmo eu entrei 1 hora, né? Mas, de vez em quando, eu não consigo entrar 1 hora, eu entro 3, 4, 5. Às vezes eu faço até live à noite. Então vai do percurso, mas o meu costume aqui é fazer live 3 horas da tarde. Tá bom? E sempre é lives que vai te edificar. Quando é live de ensinamento, fica mais devagar, né? Mas quando é pregação, o povo gosta mais, que ama pregação, né? Tem gente que gosta de pregação. Mas de ensinamento é muito vagaroso. Mas eu amo fazer live de ensinamento, porque eu gosto de passar aquilo que Deus me deu para outras vidas. E nós estamos até estudando, né? Vou até pegar essa oportunidade agora aqui, que tem um pessoal até bom agora conosco, né? E divulgar aqui, ó, esse livro aqui, ó, que eu tô lendo com vocês aqui todo dia, de segunda a sexta, ó. A Segunda Vinda de Cristo. E nós já estamos lá no capítulo 4 deste livro. Nós já lemos o 1, já lemos o 2, já lemos o 3 e já estamos no 4, tá bom, gente? E nós já estamos falando de um tema do que está por vir, do que vai acontecer. Ah, Ana, eu não acredito muito nisso não. Tudo bem, mas tem gente que acredita e tem gente que precisa ouvir essa verdade. Acreditando ou não, precisa ouvir, por quê? Porque é um alerta, é um despertamento. Eu crendo ou não crendo, vai acontecer. O livro de Apocalipse está para cumprir, já está se cumprindo e vai se cumprir ainda mais. Amém? Fique com Deus. E até uma próxima live, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada a todos. Até amanhã, 3 horas da tarde. Fique com Deus. E eu espero você lá, 3 horas da tarde, ensinamento da volta de Jesus Cristo. O Zé me falou, né? Eu acredito sim, eu creio em Deus vivo. Amém. Glória a Deus por isso, irmão. Fique com Deus e que Deus te ajude.